Olá a todos, eu sou a Eliane, da Seção de Acesso à Base de Dados da Biblioteca Comunitária da UFSCar, e vim aqui apresentar para vocês um treinamento em base de dados musicais, aquelas bases que vocês podem utilizar para os seus trabalhos acadêmicos. As principais bases de dados que nós temos, elas são fornecidas, podem ser fornecidas tanto pela UFSCar, quanto pelo portal da CAPES, e pode haver também bases de dados gratuitas na internet. Antes de entrar nas bases de dados, eu gostaria de apresentar a vocês o site da Seção de Acesso à Base de Dados, que contém uma série de informações sobre as fontes de informação online e o acesso a essas fontes. Então, se vocês tiverem interesse nos nossos produtos e serviços, vocês se cadastram lá no site, que é www.ufscar.bco/CABD, para vocês terem acesso aos nossos serviços. Os principais serviços da seção são treinamentos em base de dados, comutação bibliográfica e o serviço de referência. E nós oferecemos todas as informações relativas às bases de dados, tanto as assinadas pela UFSCar, como as disponíveis no portal da CAPES, quanto aquelas gratuitas que tenham informação confiável e que sejam úteis para os trabalhos acadêmicos de alunos e docentes, pesquisadores da universidade. Ok? Então, nosso primeiro momento de acesso à base de dados, é importante nós conhecermos o portal da CAPES. Olha, aqui no site nós temos os links principais que têm relação com acesso à base de dados, comutação bibliográfica. Um deles é esse periódicos aqui, que é o portal de periódicos da CAPES. Então, você clicando nele, você vai cair lá no portal de periódicos da CAPES. Ok? O portal de periódicos da CAPES, ele tem duas versões. Uma versão antiga que é mais estática, né, e não permite uma série de coisas. Já a versão nova, que é essa que nós estamos vendo aqui, ela tem um mecanismo de busca, um robô embutido que permite uma pesquisa integrada em várias bases de dados. Então é interessante vocês utilizarem mais o portal novo da CAPES e não aquele portal antigo. Aqui tem, olha, a versão anterior para você conhecer o portal antigo, mas procure utilizar sempre o novo portal. Tá? Aqui, olha, nessa página principal você pode fazer uma busca integrada nessas várias bases de dados que a CAPES assina para vocês. Tá? Importante também ressaltar que a CAPES ela é uma instituição que faz parte do Ministério da Educação e ela assina essa grande quantidade de bases de dados, inclusive o valor que é pago pelas assinaturas, o valor anual é bem caro, é coisa de 30 a 100 mil reais por assinatura. Então, vocês têm que procurar utilizar bastante essas bases de dados, porque aqui nós temos a literatura técnico-científica atualizada do mundo inteiro. O top de linha da literatura científica, a CAPES tem procurado assinar para os pesquisadores brasileiros, para incentivar, para motivar, para fazer crescer a ciência e tecnologia no Brasil. Essa é a intenção. E é para isso que a CAPES assina, para vocês utilizarem para suas pesquisas. Então, aqui nós temos a busca integrada, nós podemos fazer a busca por área do conhecimento. No caso de vocês poderiam fazer a busca em ciências humanas, linguística, letras e artes ou ciências sociais aplicadas. Tem que ser feita uma de cada vez, mas tem várias bases em cada uma dessas áreas de conhecimento. Aí vocês colocariam aqui o termo de busca, por exemplo, educação musical. Não precisa utilizar acento, tá? Nem ser cedilha, e colocaria o buscar. E aí vocês vão obter aqui o resultado da pesquisa em várias bases de dados, ok? Mas tem uma outra pesquisa também que é interessante de vocês fazerem, que é nessa área aqui, olha, acervo, metabusca, tá? Aqui tem vários tipos de pesquisa que podem ser feitas no portal da CAPES. Vocês têm a busca integrada, que é aquela mesma da página inicial. Tem aqui busca por base de dados. Então, aqui vocês podem fazer a busca por bases de dados específicas. No módulo 2, nós vamos falar das principais bases de dados em música que nós temos. Tá? E aí vocês vão utilizar bastante essa busca por base de dados. Vocês vão colocar o título da base de dados aqui, olha. Vamos lá, buscar base.
busca por título. Aí você coloca aqui o nome da base de dados, por exemplo, JSTOR. E você clica no botão buscar. Aqui ele vai trazer para nós as duas bases que tem. JSTOR é uma das principais bases na área de música. Tá? E aí você clicando aqui, você vai diretamente para a base de dados JSTOR. Ok? Tem uma outra busca que é a busca por periódico. Na busca por periódico, nós podemos, por exemplo, buscar todos os periódicos de uma área do conhecimento. Isso também pode ser feito nas bases de dados. Também você pode buscar as bases de dados por área de conhecimento. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, Ciências Sociais Aplicadas. Aí, como nós não temos aqui uma área específica de música, o que nós podemos fazer? Buscar na busca avançada. Nós podemos colocar aqui Music, por exemplo, para trazer em inglês e em português também. Okay? Aí nós vamos fazer aqui o buscar. E aí ele vai trazer para nós uma série de resultados que tem a ver com música, ou seja, os principais periódicos que tem a palavra music no seu título. Tá? Então, por exemplo, Acta Museológica, Action Criticism Theory for Music Education, né? E aqui vocês clicando no título, vocês vão diretamente para o periódico. O mesmo ocorre com as bases de dados também. Buscar base, tem uma busca avançada, você coloca Music, e ali você vai obter as principais bases que tem no portal da CAPES relacionadas à música, ok? Tem também aqui uma área que é o Meu Espaço, que você pode se logar, você se cadastra lá no site, e você se loga, e você vai guardar as bases de dados, os periódicos, que são os mais interessantes para você nos seus favoritos, ok? Então, se eu estivesse cadastrada aqui e logada, eu poderia vir lá nos periódicos, colocar aqui busca avançada, novamente, né? Music. E escolher quais são os principais periódicos que me interessam. Por exemplo, esse daqui, eu posso adicionar ele aos meus favoritos. Tá? Como eu não estou cadastrada, então ele não vai adicionar a lugar nenhum. Mas se eu estiver cadastrada, ele vai adicionar. Então, vamos aqui fazer uma identificação com meu login e senha, para que nós possamos incluir favoritos, né? As bases de dados favoritas, os artigos, os periódicos, né? Pode-se incluir. Isso antecipadamente eu já fiz, já criei o meu login e senha, foi enviado para o meu e-mail um e-mail de confirmação, e eu fiz a confirmação e agora eu posso me logar no meu espaço, né? Então, aqui no meu espaço nós vamos ter a opção, vamos entrar lá na metabusca, fazer uma pesquisa das bases de dados que nós desejamos, ou dos periódicos, ou de artigos, de publicações específicas, né? Então, vamos fazer uma busca avançada, incluindo Music aqui no campo de título. Então, todas as bases que tiverem Music no título aparecerão aqui para nós. Aí eu posso incluir as bases como favoritas. Por exemplo, a Classical Music Library, eu incluí aqui já como favorita, então ela fica verdinha. Vamos incluir também a Oxford Music Online General, ok? Então, eu incluí. Aí vou lá para o meu espaço. E aqui eu posso observar que tem os meus artigos favoritos, os meus conjuntos de bases, os meus periódicos e as estratégias de busca. São todas as coisas que eu posso armazenar aqui no meu espaço do portal da CAPES. Vamos ver as bases, então, que eu tenho favoritas. São essas aqui. Com o tempo, nós vamos nos habituando a utilizar o portal da CAPES, e aí nós vamos escolhendo as principais bases que nós utilizamos, os principais periódicos, estratégias de busca que são mais interessantes para nós, porque sempre tem coisa nova no portal, quase que mensalmente a CAPES oferece algum tipo de novidade. Tem, além das assinaturas que a CAPES oferece, também tem os conteúdos em avaliação, que nós chamamos de acesso temporário ou trial, né? Esses conteúdos em avaliação são bases de dados que são oferecidas para avaliação da comunidade científica
que têm acesso ao portal da CAPES. E o que é interessante? Que nós utilizemos essas bases de dados em avaliação, porque é a utilização dessas bases que vai mostrar para a CAPES se vale a pena assinar ou não. Então, eles só vão assinar uma base de dados nova se houver uso realmente nas universidades que utilizam o portal da CAPES. Então, é interessante nós nos mantermos também antenados nessa parte de notícias que tem os conteúdos em avaliação. Ok? Então, é isso aí, pessoal. E agradeço, então, a atenção de vocês e espero que vocês aproveitem bastante essas informações, fazendo bastante pesquisas em base de dados, utilizando nos seus trabalhos acadêmicos. Obrigada.